Sempre nas giras de Preto Velho eu me pego fazendo algumas reflexões, né? E as reflexões são sempre na resistência, sempre na fé e sempre no amor que eles tinham por Orixá e têm por Orixá. E isso eu tento sempre trazer para o meu dia a dia. Não é sempre que eu acordo resistente às dificuldades do mundo, né? As dificuldades que a gente enfrenta aí do lado de fora. Não é sempre, todos os dias, que a gente mantém a nossa fé 24 horas a estar lá em cima. Tem vezes que eu brigo com a espiritualidade, né? Já tive altos conflitos. E acho que isso é natural do ser humano, né? A gente se encontrar em algumas dificuldades na vida e a gente querer, por muitas vezes, justificar a nossa forma de caminhar com a falta de olhar da espiritualidade para a gente. Daí eu já ouvi várias pessoas dizendo: poxa mãe, mas eu acendo vela toda semana. Toda semana eu vou lá para o meu Exu, eu acendo vela, eu vou lá no meu santo, no meu anjo de guarda, né? E eu falo: e o que mais? Né? Porque acender a vela, a gente chegar ali na frente e a gente pedir, é muito simples. E isso eu já também falei algumas vezes aqui, que a gente não pode entender isso como espiritualidade. Espiritualidade é a nossa forma de caminhar do lado de fora. Poxa, mas o mundo é injusto. O mundo é injusto. As pessoas são difíceis. E se nós nos propuséssemos a viver aqui uma semana, todos juntos, ia dar muito ruim, talvez. Porque cada um tem uma criação, cada um tem um entendimento, cada um tem um conceito de alguma coisa. E quando isso tudo mistura, vira um bolo danado. Mas é justamente sobre isso, né? A gente olhar do lado de fora, entender que as pessoas têm momentos, dias difíceis. Talvez eu não esteja num dia difícil e eu não consiga entender o outro. Entender que às vezes eu estou num dia difícil e dou uma palavra ríspida e o outro já acha que eu fui cavalo. Mas é justamente a gente olhar um pouco para fora e tentar essa conexão e fazer a nossa parte aqui, que eu acho que isso é importante. A gente não veio para fazer bem para o outro. Talvez eu gere alguns conflitos no que eu vou dizer, mas essa questão de Umbanda é caridade, é muito a gente achar que, nossa, eu sou escolhido, eu vim fazer caridade com os meus guias. A verdade é que vocês me dão a oportunidade de exercitar aquilo que eu disse que eu vim fazer aqui. Se não tivesse ninguém hoje aqui, eu estava perdida, de verdade. Porque eu ia fazer o quê? Incorporar para quê? E a incorporação é uma forma que a espiritualidade nos dá de ouvir o recado dela. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que incorpora, dentro e fora, cada pessoa que a gente dá atendimento, nossa, a gente leva vários tapas na cara da espiritualidade, né? Parece que às vezes aquele problema que foi trazido ali naquela situação era para mim. Então, quando a gente fala que é mediunidade, que terreiro é caridade, a gente está falando de um processo muito caridade comigo mesmo. Eu faço o bem para mim quando eu venho segunda-feira aqui incorporar. Eu não sou o alecrim dourado que veio fazer o bem aqui hoje. Não, de verdade não. Vocês vieram me fazer um bem. E um bem para todos os médicos. Isso é muito importante, porque isso faz a gente entender que a gente está aqui para aprender. A gente não tem nada melhor do que o outro. A gente está aqui para aprender e fazer diferença na nossa vida. Consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor se beneficiam disso. Mas
vocês estão fazendo um bem no dia de hoje para todos nós, nos dando a oportunidade de exercitar a mediunidade, porque a gente escolheu vir com esse tipo de mediunidade, e a gente sai da nossa casa, independente se está chuva, se está sol, se está calor, e a gente vem aqui para que vocês possam nos ajudar. E se o processo é inverso, a caridade também. Então hoje eu agradeço a todos vocês que vieram nessa casa no dia de hoje, nos dar a oportunidade de exercitar a nossa mediunidade, nos dar a oportunidade da nossa conexão com a espiritualidade, nos dar a oportunidade de poder ouvir o que cada guia tem para falar para cada um de vocês, que tantas vezes é uma lição que a gente precisa aprender e a gente talvez não tenha alguém para falar e os guias vêm. Então, gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade da gente cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Tenham uma ótima semana, que os pretos velhos possam abençoar a nossa vida com sabedoria para saber exatamente aquilo que nos cabe, aquilo que nos serve e aquilo que não nos serve, que nos dê tranquilidade para a gente enfrentar as dificuldades ou os aprendizados do lado de fora, e que eles possam fortalecer infinitamente a nossa espiritualidade, a nossa fé, não a fé cega, mas a nossa fé diante da grandeza que é esse mundo espiritual. Gratidão pela noite de hoje. Obrigada.